Quarto passo. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. A criação nos deu os instintos por alguma razão. Sem eles, não seríamos seres humanos completos. Se os homens e as mulheres não se esforçassem a fim de se sentir seguros, a fim de conseguir alimento ou construir abrigo, não sobreviveriam. Se não se reproduzissem, a terra não seria povoada. Se não existisse o instinto social, se os homens não se interessassem pelo convívio com os seus semelhantes, não haveria sociedade. Portanto, estes desejos, pela relação sexual, pela segurança material e emocional e pelo companheirismo, são perfeitamente necessários e naturais e certamente dados a nós por Deus. Contudo, estes instintos tão necessários para a nossa existência frequentemente excedem bastante suas funções específicas. Fortemente, cegamente e muitas vezes simultaneamente, eles nos impulsionam, dominam e insistem em dirigir nossas vidas. Nossos anseios pelo sexo, pela segurança material e emocional e por posição importante na sociedade nos tiranizam com frequência. Quase deturpados desta forma, os desejos naturais do homem causam-lhe grandes problemas, aliás, quase todos os problemas que existem. Nenhum ser humano, por melhor que seja, fica livre destas dificuldades. Quase todo problema emocional grave pode ser considerado como um caso de instintos deturpados. Quando isso acontece, nossas grandes qualidades naturais, os instintos, tornam-se empecilhos físicos e mentais. O quarto passo representa nosso esforço enérgico e meticuloso para descobrir quais foram e são esses obstáculos em cada um de nós. Queremos descobrir exatamente como, quando e onde nossos desejos naturais nos deformaram. Queremos olhar de frente a infelicidade que isto causou aos outros e a nós mesmos. Descobrindo quais são nossas deformidades emocionais, podemos nos encaminhar em direção à correção delas. Sem um esforço voluntário e persistente para lograr isso, haverá pouca sobriedade e felicidade para nós. Sem um minucioso e destemido inventário moral, a maioria de nós verificou que a fé que realmente funciona na vida diária permanece fora de alcance. Antes de atacar o problema do inventário em pormenores, olhemos mais de perto para ver qual é o problema básico. Exemplos simples, como os que se seguem, tomam para si um mundo de sentido quando pensamos neles. Suponhamos que uma pessoa põe o desejo do sexo acima de tudo. Em tal caso, um impulso imperioso pode destruir sua oportunidade de obter a segurança material e emocional e também seu prestígio na comunidade. Outra pessoa poderá desenvolver tamanha obsessão pela segurança financeira que só quer se dedicar a amealhar dinheiro. Indo ao extremo, poderá se converter em avarento ou mesmo em um recluso que se nega a conviver com a família e os amigos. Nem sempre a procura de segurança se expressa em termos de dinheiro. Com quanta frequência deparamos com um ser amedrontado, resolvido a depender totalmente de uma pessoa mais forte a fim de obter orientação e proteção. Este ser fraco, incapaz de enfrentar as responsabilidades da vida com seus próprios recursos, nunca cresce. Está destinado à desilusão e ao desamparo. Com o tempo, todos os seus protetores fogem ou morrem, e mais uma vez ele se encontra sozinho e amedrontado. Também temos visto homens e mulheres que ficam doidos em busca do poder e que se dedicam a tentar dominar seus companheiros. Estas pessoas frequentemente jogam fora toda a oportunidade de ter legítima segurança e um lar feliz. Cada vez que um ser humano se torna um campo de batalha para os instintos, não pode ter paz. Porém, o perigo não é só esse. Toda vez que uma pessoa impõe seus instintos sem razão aos outros, segue-se a infelicidade. Se a busca de riqueza atropela os que se encontram no caminho, provavelmente despertará o rancor, a inveja e a vingança. Se o sexo se desenfreia, cria o mesmo tumulto. Exigir dos outros excessiva atenção, proteção e amor só pode despertar a dominação ou a revolta nos próprios protetores. Duas emoções tão doentias quanto as exigências que as provocam. Quando se descontrola o gosto de um indivíduo pelo prestígio, seja numa reunião de mulheres costurando ou na mesa de conferência internacional, outras pessoas sofrem ou, com frequência, se revoltam. Esta colisão de instintos é capaz de produzir tanto um desajuste frio quanto uma revolução ardente. Desta maneira, nos encontramos em conflito não somente conosco, senão com outros que também têm instintos. Os alcoólicos, especialmente, deveriam ser capazes de perceber que os instintos desenfreados representam a causa básica de suas bebedeiras destrutivas. Temos nos embriagado para afogar nossos sentimentos de medo, frustração e depressão. Temos nos embriagado para fugir do sentimento de culpa causado por nossas paixões.
Então temos nos embriagado de novo para acordar mais paixões. Temos nos embriagado pela vanglória, para melhor desfrutar sonhos absurdos de ostentação e poder. Não é agradável olhar esta perversão doentia da alma. Os instintos agitados impedem a investigação. A partir do momento em que nos esforçamos para examiná-los, estamos sujeitos a sofrer reações graves. Se temperamentalmente formos do tipo depressivo, adquiriremos o costume de nos mergulhar em sentimentos de culpa e autorrepugnância. Chapurdamos neste brejo confuso, frequentemente obtendo dele um prazer doloroso e deformado. Enquanto prosseguimos morbidamente nesta melancólica atividade, poderemos descer até tal ponto de desespero que nada, a não ser o esquecimento, se apresentará como solução. A esta altura, é claro, já perdemos a perspectiva e, portanto, toda a autêntica humildade, pois isto é apenas o orgulho operando em sentido contrário. Isto, certamente, não é um inventário moral. É justamente o processo através do qual o depressivo foi levado tantas vezes à garrafa e à morte. Se, por outro lado, a nossa disposição natural é inclinada ao orgulho ou à mania de grandeza, nossa reação será exatamente contrária. Sentir-nos-emos ofendidos pelo inventário sugerido por A.A. Sem dúvida, assinalaremos com orgulho a vida boa que considerávamos ter antes de nos tornarmos vítimas da garrafa. Afirmaremos que nossos sérios defeitos de caráter, se é que consideramos tê-los, foram causados em maior proporção pelo beber exagerado. Sendo assim, achamos que procede logicamente que a sobriedade é a única coisa que precisamos procurar, que nossa boa personalidade anterior nascerá de novo a partir do momento em que deixarmos o álcool. Se sempre fomos bastante agradáveis, excluindo o problema da bebida, que necessidade haveria de fazer um inventário moral, já que estamos sóbrios? Também nos apegamos a uma outra excelente desculpa para evitar um inventário. Nossos problemas e ansiedades atuais, dizemos, são causados pelo comportamento de outras pessoas que realmente precisam fazer um inventário moral. Acreditamos firmemente que, se elas nos tratassem melhor, não teríamos problemas. Portanto, consideramos que nossa indignação é razoável e justificada, que nossos ressentimentos são do tipo lógico. Nós não somos os culpados, são elas. A essa altura do andamento do inventário, somos socorridos pelos nossos padrinhos. Isto eles podem fazer porque são eles os portadores da experiência comprovada de A.A. com o quarto passo. Consolam o desanimado, mostrando-lhes, em primeiro lugar, que seu caso não é nem estranho nem indiferente e que seus defeitos de caráter provavelmente não são mais numerosos e nem piores do que os de qualquer outro em A.A. E isto o padrinho logo demonstra, falando livre e espontaneamente e sem exibicionismo de seus próprios defeitos passados e atuais. Esse inventário, calmo e ao mesmo tempo realístico, é imensamente confortador. O padrinho provavelmente faz ver que o novo A.A. tem alguns valores junto com seus defeitos. E isto tende a dissipar a morbidez e a encorajar o equilíbrio. Tão logo se torne mais objetivo, o recém-chegado poderá encarar seus próprios defeitos sem medo. Os padrinhos daqueles que não sentem a necessidade de um inventário enfrentam um outro tipo de problema. Isto é porque as pessoas impulsionadas pelo orgulho inconscientemente não veem seus defeitos. Estas certamente não estão precisando de conforto. O problema é ajudá-las a descobrir uma trinca nas paredes construídas pelo seu ego, através da qual poderão ver a luz da razão. Antes de mais nada, ouvirão que a maioria dos membros de A.A. sofreu severamente por causa da auto-justificação na época das bebedeiras. Para a maioria de nós, essa escapatória foi a criadora das desculpas para beber e para todo tipo de comportamento louco e prejudicial. Havíamos feito das justificativas uma cátedra. Precisávamos beber porque as coisas andavam mal ou andavam bem. Precisávamos beber porque no emprego éramos grandes êxitos ou fracassos funestos. Precisávamos beber porque em casa nos sufocavam com amor ou porque não nos davam amor algum. Precisávamos beber porque nossa pátria havia ganho uma guerra ou perdido a paz. E assim por diante, ad infinitum. Achávamos que as circunstâncias nos levaram a beber. E quando tentamos corrigi-las e descobrimos que não conseguíamos fazer a nosso contento, nosso beber se descontrolou e nos tornamos alcoólicos. Nunca nos ocorreu que precisávamos mudar a nós mesmos para que nos ajustássemos às circunstâncias, fossem quais fossem. Porém, em A.A. aprendemos aos poucos que era necessário fazer algo a respeito de nossos ressentimentos vingativos, autopiedade e orgulho descabido. Precisávamos ver que cada vez que bancávamos os tais, atraíamos os outros contra nós.
Era necessário perceber que quando abrigávamos rancores e planejávamos a vingança por estas derrotas, estávamos realmente nos batendo com o porrete da fúria que pretendíamos usar contra os outros. Aprendemos que se estávamos seriamente alterados, a nossa primeira necessidade era acalmar essa alteração, não importando quem ou qual considerávamos ser a causa. Geralmente demorava bastante para percebermos como as nossas emoções descontroladas nos vitimavam. Notávamos logo nos outros, mas só vagarosamente em nós. Antes de mais nada, era preciso confessar que tínhamos muitos defeitos, mesmo que esta admissão fosse dolorosa e humilhante. No tocante às outras pessoas, tivemos de eliminar a palavra culpa de nosso vocabulário e nossos pensamentos. Isto requeria uma dose razoável de boa disposição só para iniciar. Uma vez ultrapassadas as primeiras 2 ou 3 barreiras, o caminho pela frente começava a parecer menos difícil, pois havíamos começado a obter uma imagem objetiva de nós mesmos, o que é outra maneira de dizer que estávamos adquirindo certa humildade. Sem dúvida, o depressivo e o arrogante são personalidades extremas, tipos que IAA e o mundo inteiro possuem em abundância. Muitas vezes estas personalidades são nitidamente definidas, como nos exemplos oferecidos. Mas, frequentemente, alguns de nós podem ser enquadrados em ambas as classificações. Não existem 2 seres humanos exatamente iguais, portanto, cada um de nós, ao fazer seu inventário, precisará determinar quais são seus próprios defeitos de caráter. Havendo encontrado os sapatos que lhe sirvam, deveria calçá-los e andar com a nova confiança de que, finalmente, está no caminho certo. Agora, consideremos a necessidade de uma relação dos defeitos de personalidade mais marcantes que todos temos em várias medidas. Para aqueles com treinamento religioso, tal relação incluiria certas violações de princípios. Outros considerariam uma relação de defeitos de caráter. Alguns a chamariam um índice de desajustes. Outros se incomodariam bastante se falasse em imoralidade, e mais ainda se se falasse em pecado. Contudo, todos os que sejam razoáveis concordarão em um ponto, que há bastante de errado em nós alcoólicos, havendo muito que fazer se esperamos conseguir a sobriedade, o progresso e a verdadeira capacidade de enfrentar a vida. Para evitar cair em confusão sobre os nomes que deveriam ser dados a estes defeitos, tomemos uma relação universalmente reconhecida das principais falhas humanas. Os 7 pecados capitais: orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Não é por acidente que a primeira delas é o orgulho. O orgulho que leva à autojustificação, sempre iniciada por temores conscientes ou inconscientes, é o principal causador da maioria das dificuldades humanas, o maior empecilho ao progresso verdadeiro. O orgulho nos induz a fazer exigências de nós e dos outros que não podem ser cumpridas sem perversão ou abuso dos instintos que Deus nos deu. Quando a satisfação de nosso instinto pelo sexo, segurança e posição social se torna o único objetivo de nossas vidas, então o orgulho entra em cena para justificar nossos excessos. Todas essas falhas geram medo, uma doença da alma em si. Então, o medo, por sua vez, gera mais defeitos de caráter. O medo não justificado de que nossos instintos não sejam satisfeitos nos leva a desejar os bens dos outros, a ansiar pelo sexo e o poder, a nos irritar quando nossas exigências são ameaçadas, a sentir inveja quando os outros parecem satisfazer suas ambições, enquanto nós nada conseguimos com as nossas. Comemos, bebemos e procuramos obter mais do que precisamos, por medo de nunca ter o suficiente. E com apreensão autêntica, frente à perspectiva do trabalho, nos quedamos preguiçosos. Desperdiçamos o tempo e demoramos, adiamos, ou, na melhor das hipóteses, trabalhamos de má vontade e com pouca energia. Estas formas de medo são cupins que incansavelmente devoram os alicerces da vida que tentamos construir. Portanto, quando o AA sugere um inventário moral destemido, deve parecer a todo recém-chegado que estamos pedindo-lhe mais do que ele é capaz de fazer. Ambos, o orgulho e o medo, o assaltam cada vez que tenta olhar para dentro de si. O orgulho diz: "Você não precisa passar por aqui." E o medo responde: "Não se atreva a olhar." Porém, o testemunho de AAs que realmente experimentaram fazer um inventário moral é que orgulho e medo deste tipo não passam de fantasmas, nada mais. Uma vez que nos sentimos inteiramente dispostos a inventariar a nossa vida e nos esforçamos para fazê-lo minuciosamente, uma luz maravilhosa cai sobre esta cena nebulosa. Ao persistirmos, nasce um tipo de confiança totalmente novo, e é indescritível a sensação de alívio ao nos encararmos finalmente.
Estes são os primeiros frutos do quarto passo. Agora o recém-chegado provavelmente terá chegado às seguintes conclusões: que seus defeitos de caráter, representando instintos desviados, foram a causa primordial de suas bebedeiras e de seu fracasso na vida. Ao menos que agora esteja disposto a se esforçar para eliminar os piores destes defeitos, tanto a sobriedade quanto a paz de espírito ainda se esquivarão dele. Todo o alicerce errado de sua vida terá de ser arrancado e reconstruído num chão de rocha firme. Disposto agora a iniciar a busca de seus próprios defeitos, perguntará: por onde começo? Como devo fazer para levar a bom termo o inventário de mim mesmo? Por ser o quarto passo o início apenas de um exercício que durará a vida toda, pode-se sugerir que ele comece por investigar aquelas falhas pessoais que mais intensamente o molestam e que são relativamente óbvias. Usando o seu melhor bom senso sobre o que tem sido certo ou errado, poderá fazer um exame geral de sua conduta no que tange a seus instintos primários de sexo, segurança e vida social. Revisando sua vida, poderá começar facilmente com a consideração de perguntas como estas: quando, como e em que circunstâncias específicas minha procura egoísta da relação sexual causou prejuízos a outras pessoas e a mim? Quais as pessoas prejudicadas e até que ponto? Estraguei meu matrimônio e prejudiquei meus filhos? Comprometi minha posição na comunidade? Como foi que reagiam estas situações naquela época? Queimava-me com um sentido de culpa que nada conseguia extinguir? Ou absolvia-me com a insistência de que era o perseguido em vez de o perseguidor? De que forma tenho reagido à frustração em assuntos sexuais? Quando contrariado, tornava-me vingativo ou deprimido? Desforrava-me em outras pessoas? Se houvesse rejeição ou frieza em casa, usava isto como desculpa para a prevaricação? Também de importância para a maioria dos alcoólicos são as perguntas que precisam fazer sobre seu comportamento no tocante à segurança financeira e emocional. Nessas áreas, com muita frequência, o medo, a cobiça, a possessividade e o orgulho fizeram muitos danos. Analisando sua carreira de negócios e empregos, qualquer alcoólico poderá se fazer perguntas como estas: além de meu problema de bebida, que defeitos de caráter contribuíram para a minha instabilidade financeira? O medo e o sentido de inferioridade em matéria de minha capacidade para exercer as minhas funções destruíram a minha confiança e me encheram de conflitos? Tentei encobrir esses sentimentos de insegurança, blefando, fraudando, mentindo, evitando a responsabilidade ou queixando-me? Queixando-me de que os outros não reconheciam minhas habilidades verdadeiramente excepcionais? Exagerava o meu valor e bancava o manda-chuva? Possuía uma ambição tão inescrupulosa que traía e minava meus colegas? Era extravagante? Tomava emprestado dinheiro descuidadamente, importando-me pouco em repolo? Era um pão duro, recusando manter devidamente a minha família? Estava disposto a ganhar dinheiro desonestamente? Que dizer dos negócios seguros, a bolsa de valores, o mercado, o jogo? As mulheres de negócios em AA naturalmente notarão que muitas destas perguntas se referem também a elas. Mas também a dona de casa alcoólica pode trazer insegurança financeira à família. Ela pode fazer mágicas com suas contas de crédito, manipular o orçamento da alimentação, passar as tardes jogando e levar o marido às dívidas sérias com sua irresponsabilidade, seus gastos e sua extravagância. Porém, todos os alcoólicos que beberam até perder seus empregos, suas famílias e seus amigos precisarão reinquirir-se impiedosamente para determinar até que ponto seus defeitos de personalidade demoliram sua segurança. Os sintomas mais comuns de insegurança emocional são a preocupação, a ira, a autopiedade e a depressão. Estas nascem de causas que às vezes parecem estar dentro de nós e outras vir de fora. Para o inventário neste sentido, deveríamos considerar cuidadosamente todas as nossas relações pessoais das quais sempre decorrem problemas. Devemos lembrar que este tipo de insegurança poderá surgir em qualquer área na qual os instintos são ameaçados. Perguntas feitas com este objetivo poderiam ser como estas: olhando tanto para o passado quanto para o presente, que casos sexuais me causaram ansiedade, amargura, frustração ou depressão? Analisando cada caso imparcialmente, posso ver onde, como e quando cometi erros. Esses problemas me perturbaram por causa de egoísmo ou exigências irrazoáveis? Se meu distúrbio foi aparentemente causado pelo comportamento de outros, por que me falta a capacidade de aceitar as condições que não posso modificar?
Estas representam tipos de perguntas fundamentais que podem revelar a fonte do meu desconforto e indicar se poderei ser capaz de alterar minha própria conduta e, dessa maneira, ajustar-me à autodisciplina serenamente. Suponhamos que a insegurança financeira desperta constantemente esses mesmos sentimentos. Posso me perguntar até que ponto meus próprios erros alimentaram minhas ansiedades e meus temores. E se as ações de outros são parte da causa, o que posso fazer a respeito? Se não tenho condições de mudar o estado atual das coisas, estou disposto a tomar as medidas necessárias para adaptar minha vida a elas, tais como são? Perguntas como estas e outras serão lembradas facilmente em cada caso individual e ajudarão a desenterrar as causas originais. Mas é por causa de nossas relações deturpadas com parentes, amigos e a sociedade lá fora que muitos de nós sofremos mais. Temos sido por demais obtusos e teimosos nestas relações. O fato principal que deixamos de reconhecer é a nossa incapacidade total de manter uma verdadeira intimidade com outro ser humano. Nossa egomania cava duas armadilhas desastrosas. Insistimos em dominar as pessoas que conhecemos ou dependemos demais delas. Se nos apoiamos demasiadamente nas pessoas, mais cedo ou mais tarde nos decepcionarão, pois também são humanos e não podem absolutamente satisfazer as nossas exigências incessantes. Assim, nossa insegurança cresce e se inflama. Quando tentamos, habitualmente, manipular os outros para que cumpram nossas teimosas vontades, revoltam-se e resistem fortemente. Então deixamos crescer os sentimentos feridos, a mania de perseguição e o desejo de retaliação. Conforme redobramos nossos esforços para controlar e continuamos fracassando, nosso sofrimento torna-se agudo e constante. Em nenhuma ocasião procuramos ser um membro da família, um amigo entre amigos, um colega entre os outros, ou um membro útil da sociedade. Sempre nos esforçamos para chegar até o topo do morro, ou então para nos escondermos à sombra dele. Este comportamento egoísta impedia uma relação íntima com qualquer pessoa ao nosso redor. Da verdadeira fraternidade, pouco conhecíamos. Alguns farão objeção a muitas perguntas feitas por acharem que seus defeitos talvez não tenham sido assim tão flagrantes. A estes pode-se sugerir que um exame consciente é capaz de revelar justamente os defeitos dos quais tratam as perguntas desagradáveis. Pelo fato de nossa história não ter sido tão ruim na superfície, ficamos frequentemente embaraçados ao descobrir que isto se deve simplesmente ao fato de havermos enterrado tais defeitos no mais profundo de nós mesmos, debaixo de grossas camadas de auto-justificação. Sejam quais forem os defeitos, acabaram por nos emboscar no alcoolismo e na miséria. Portanto, minuciosidade deveria ser o lema quando se trata de um inventário. Neste sentido, é sábio escrevermos nossas perguntas e respostas. Servirá como ajuda aos pensamentos claros e à avaliação honesta.